Quando eu escuto minha mãe contar do que aconteceu, tudo, eu fico muito emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela. Não foi só um filho, foi 3 filhos separados e um bebê. Entrei em Cuba com 3 anos. Eu sei que quando a gente chegou lá, foi direto para Varadeiro. Ficou uns 20 dias em Varadeiro, aí relaxando, mas dessa época eu não lembro. Aí depois a gente foi para um hotel, ficamos uns 3 anos naquele hotel, aí eu já lembro bastante. E aí eu lembro muito de brincar nos corredores do hotel, tinha uma piscina no andar superior, mas sempre estava quebrada, aí a gente brincava lá naquela piscina quebrada. Meu pai e minha mãe conta que quando eu nasci ele ficou super feliz porque a única menina falava que eu ia ser Miss Universo, coitada. Eu cresci com isso, sabendo que meu pai tinha lutado no Brasil contra a ditadura. E eu sempre achava que tá desaparecido, a qualquer momento vai aparecer. Flashes de lembrança, né? Aqui no Brasil mesmo não tenho praticamente nenhuma lembrança. Começo a ter alguma lembrança do período que a gente morou no Chile, aí já começo a ter alguma lembrança, assim. Não lembro mesmo, não tenho lembrança da figura do meu pai. Em Cuba, parece que relaxou, distensionou tudo e aí começa a lembrar mais das coisas. Ainda está um processo de construção. Detalhes que eu vou montando aquele mosaico, né? Que é meu pai. Tem vários elementos, né? Que era um aficionado ao esporte, gostava de natureza, cultivava orquídea, uma pessoa que, embora rígida, né, com algumas posições, mas tinha essa delicadeza de tratar de plantas, tal. Gostava de música.
Minha lembrança, ela se remonta, eu acho que aos já 6 anos de idade, mais ou menos já bem na parte final de convívio com meu pai. O boxe era a paixão dele. Então era treinar eu e meu irmão, a gente boxear, a gente pular corda, a gente fazer atividades. Então as lembranças que eu tenho do meu pai vamos dizer assim, nesses espaços de tempo reduzido em que ele estava com a gente, que para mim era grande, marcava mais em mim a presença dele do que a ausência. E depois então já veio a época mais dura da repressão. A clandestinidade ficou pior, acho que ele começou a sumir com mais frequência, ele desaparecia, ele vinha 2, 3 dias e de repente ficava uma semana, um mês sem aparecer. Quando ele não estava, o que eu fazia? Não lembro. Eu lembro quando ele estava. Estavam na caçada do meu pai. Meu pai levou a gente para São Sebastião, onde a gente sairia por mar para Cuba. A casa que a gente estava caiu e a gente, então, caiu nas mãos da ditadura. E já daí a gente se vê já no juizado de menor. E para mim também foi marcante, porque minha irmã tinha 4 meses de nascida, mas ela não conseguia se alimentar. Então meu irmão, vendo o estado dela, a gente de noite esperava, ele esperava escurecer, a gente ia, roubava leite para dar de noite mamadeira para ela. E a gente se amarrava debaixo do berço dela para ficar lá. Para mim era para ficar lá. Ele conta que era com medo que separasse a gente, e eu não tinha essa consciência naquela época. Teve presa, ou sequestrada, né? Porque ela não teve presa, nunca foi julgada. O dia de se reunir era o dia que a gente ia visitar minha mãe na cadeia. Então, minha avó vinha, pegava cada um e levava a gente na cadeia. Onde estava a torre lá, onde minha mãe estava incomunicada, né? E por uma janelinha bem estreita, ela tirava a mão e assinava um jornal. E aí, quando ela assinava o jornal, minha avó falava, tua mãe dá tchau, dá tchau. E todo mundo dava tchau pra minha mãe, mas sem ver minha mãe, sem... Quando minha mãe saiu da cadeia, ela não tinha como se empregar, não conseguia emprego. A gente não tinha como se sustentar. E perguntaram para ela se ela gostaria de ir para Cuba. Tinha um bloqueio enorme. Eu não sei por quê. Mas a gente não perguntava. Minha mãe tinha dúvida se meu pai estava vivo ou não. Para mim, no começo, meu pai era vivo, né? Acho que ainda eu tinha na minha cabeça a ideia do super-herói, que de algum jeito realmente ele tinha conseguido escapar,
matar todo mundo, se esconder não sei quantos anos em algum lugar e depois chegar. Muito tempo ainda eu tive a esperança de encontrar meu pai. Um dia, né? Ele aparecesse. Com minha mãe eu nunca perguntei pra ela, mãe, você foi torturada? Nunca tive coragem de perguntar isso pra ela. Os horrores que ela passou dentro da prisão. Ela também nunca perguntou pra gente o que a gente passou. É estranho, é muito estranho. Passou tudo isso. E a gente nunca se perguntou, nunca falou um com o outro, não sei porquê. Talvez pra se proteger, ou proteger ele, né, de ter que contar o indesejável. Ele sempre sumia e voltava, sempre ele sumia e voltava. Quando ele sumiu e não voltou, aí isso provocou um negócio que eu sempre fiquei na esperança dele voltar. Porque pra mim foi o mais traumático que teve tudo isso daí. Eu sempre pensei que ele ia voltar de novo. Aí foi que eu comecei a sentir raiva. Sabe? Porque eu achava que ele tinha abandonado mesmo. Não era uma questão. Porque eu vim acreditar que meu pai morreu muito tempo depois. Que eu me convenci. Então foi um processo de matar ele dentro de mim mesmo. Porque eu até comecei a sentir raiva. Eu falei, pô, abandonou a gente, né? A partir do momento que eu matei meu pai dentro de mim, lá quando eu tinha na minha primeira adolescência, ele morreu, eu enterrei ele. Depois tudo isso daí, o que eu fazia era escarvar aquilo lá, tirar pra cima e voltar e voltar outra vez. Tirar e voltar outra vez. Cada vez que você tira é um pedaço que se arranca, um pedaço que você se esfola. Cada vez esse processo é um esgarçamento que vai acontecendo. E aí outra vez que ele morreu foi quando apareceu mesmo os papéis, foi em 2004. Pra mim meu pai veio morrendo de pedacinho assim, né? Para mim foi muito importante o documento, porque o documento tem uma simbologia muito grande. Como o laudo pericial, lá, apesar de falso, mas tá claro que passou um caminhão em cima dele, ele levou muita porrada, né? Eu vejo aquela cena. Na minha infância, quando estava naquele processo de matar meu pai, não matar meu pai, matar meu pai, não matar meu pai, eu via as fotos dos mortos, né? Eu agradecia não ter visto a foto do meu pai daquele jeito. Né? Então eu mantinha a imagem dele vivo. Nunca vi aquelas fotos dos mortos, são muito tristes, né? Você vê aqueles caras com aquela... E a foto do meu pai é horrorosa. Né? Como você vê... Do jeito que ele ficou, eu nunca queria ter visto aquela foto.